não sabe por onde começar o PEI, né? Você quer dicas práticas para colocar em prática com os alunos com TEA? Procurar construir um PEI claro, direto e que realmente funciona? Então não saia daí, porque nesse vídeo tem algo especial para você. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu convidei a professora Maria do Virges, que é uma mestre no ensino de linguagem, uma mestra em TEA, para uma palestra incrível, cheia de ideias, e nesta palestra ela vai ensinar vocês a descobrir formas práticas de elaborar o Plano Educacional Individualizado, o PEI, para alunos com TEA, com dicas que vão esclarecer dúvidas que vão se tornar aí esclarecedoras para vocês. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Para você poder receber todas as informações. Professora Maria do Virges, estamos ansiosos para te ouvir. Mas nós vamos falar agora do PEI, que é um plano educacional individual, que muitas vezes nós temos muitas dúvidas. Por que a gente tem dúvidas? Porque a gente está no caminho. Quando a gente tem dúvidas, a gente está no caminho. Então, assim, o PEI é um documento que vai além do público-alvo da educação especial. São muitas vezes pessoas com dificuldades de aprendizagem, muitas vezes com dificuldades transitórias de aprendizagem, mas ele não é necessário existir para atender esse público-alvo. Então, o que mais? Por que eu faço um PEI? Eu faço um PEI, a escola realiza um PEI junto com a equipe de ensino, junto com algum profissional terapeuta que atende essa criança, junto com a família. Então, nós vemos a fragilidade que essa pessoa tem. Quais são as suas dificuldades? E se diante das suas necessidades, e hoje a Rema Neuroeducação está estudando claramente esse cérebro diverso, essa neurodiversidade, nós temos cérebros diferentes. E um professor está na frente da aula com 30, 40 alunos, turmas, às vezes ele tem, num período só, ele tem 120, 130 alunos, e todos eles são diferentes uns dos outros. Para tanto, a criança que é diferente no seu desenvolvimento, tem um motor diferente, tem uma comunicação diferente, tem uma interação diferente, tem um cognitivo diferente, ela necessita de estratégias e intervenções individuais. Quantos detalhes, né? Para que isso atenda, para que eu faço essas intervenções individuais? Para atender neste momento da vida. Às vezes é um momento transitório, mas às vezes é um momento que aquela dificuldade, aquela diversidade vai aparecer sempre. Então, nós precisamos saber como conduzir tudo isso. Sendo estas as decorrências das deficiências, transtornos ou dificuldades específicas de aprendizagem. Então, todo esse grupo é um grupo que automaticamente deve ser atendido, e esta criança ou adolescente ou adulto precisa receber um plano educacional individualizado. Existem muitas dúvidas. Às vezes, alguns pais me ligam e perguntam assim: professora, tem lei por causa do PEI? Não, neste momento não. Mas nós temos uma coisa chamada responsabilidade. Por quê? Porque o PEI é um documento, é um instrumento que vai auxiliar todos os profissionais e a família no trabalho e no desenvolvimento desta pessoa. Então, olha bem, quer dizer, como se nós descobríssemos uma chave. Por quê? Porque daí a professora, o profissional de apoio, que é o atendente terapêutico, ou professor de apoio, que a mulher que faz a limpeza, quem trabalha na cantina, quem trabalha no refeitório, o pessoal de secretaria, o diretor da escola, todos vão falar a mesma linguagem. Todos vão estabelecer regras e estratégias e intervenções para atender essa pessoa. Daí, um dia, uma professora assistindo uma live disse assim: professora,
a senhora é sonhadora. Eu falei, não, eu não sou sonhadora. Aliás, eu sou sonhadora, mas em primeiro lugar, eu vejo essa diversidade que existe hoje, cada vez mais nós temos conhecimento sobre essas pessoas, então eu sonho que cada criança dessa tenha um profissional habilitado para atender essa criança. Simples assim, simples assim. Então, quando nós falamos da Rema Neuroeducação, que muda o slogan dela, nós vimos que nós estamos no caminho certo, nós vimos que nós estamos abrindo espaço para muitos profissionais, professores, terapeutas, famílias, pais, nos nossos cursos de pós, abrindo informações, qualificando pessoas, e daqui uns dias nós temos um Brasil qualificado, um Brasil que faça a diferença. E nós não queremos só fazer diferença aqui no Brasil, nós queremos fazer diferença em todos os lugares onde nós estamos. E aqui embaixo tem um artigo do Grupo Rema, que é o que é um plano educacional individualizado. Entre nas nossas redes, vocês vão ver quantas informações vocês trazem junto com isso. E trouxe aqui, então olhem bem a fotografia, tirem uma foto e vocês vão procurar este artigo. E agora, qual o motivo de nós realizarmos um PEI? Por que nós realizamos um PEI? Nós realizamos um PEI para quê? Qual o objetivo? Quando eu tenho um objetivo, eu estruturo o pensamento meu, de toda a equipe, e estruturo a criança. Então, nós temos objetivos. Daí nós vamos lá na taxonomia de Bloom. Nós temos objetivos que são cognitivos, que são afetivos e que são motores. Então, assim, eu preciso conhecer a criança. Se eu não conheço a criança, o adolescente, o adulto, qual eu trabalho, eu preciso começar a entender essa deficiência, esse transtorno e essa necessidade específica, qual nós chamamos de cérebros diversos. Então, o PEI tem como objetivo nortear todo o processo de intervenção daquela pessoa que está sob nossa responsabilidade, considerando as suas características individuais. Então, quais são as suas características individuais? Como é que é a parte motora dele? Como é que ele anda? Como é que ele senta? Como é que ele presta atenção? Como é a sua parte motora? Então, eu preciso nortear todo o processo de intervenção do aprendiz e conhecer as suas características individuais. Eu já tive filhos, hoje tenho netos. E olhando para eles, eu vejo que o meu olhar em cima de um homem filho era diferente o meu olhar de todas as informações que eu tenho hoje. Por isso que eu falei que conhecimento nunca é demais. Eu olhava de uma forma, e hoje, olhando um neto de 3 anos, eu vejo a diferença que tem no olhar de um profissional que tem conhecimento. Hoje eu tenho um pouco mais, e antes eu tinha um pouco menos. Então, porque eu conheço a pessoa, eu conheço o seu desenvolvimento, eu conheço os marcos do desenvolvimento, eu conheço as funções executivas que trabalham a memória de trabalho, a flexibilidade, o controle inibitório, tudo isso são informações necessárias para mim saber como aquele aluno, como aquele paciente, como aquele filho meu transita no processo de aprender. Porque a aprendizagem não é só na escola. Como que a criança aprende as regras e os limites? Como a criança aprende a obedecer as questões contextuais de uma festa, de um supermercado? Então, tudo isso é tratado num PEI. Então, mesmo existindo, vou ler o segundo parágrafo, mesmo existindo características homogêneas em cada deficiência, nós sabemos o que, por exemplo, um deficiente intelectual, quais são as marcas de um deficiente intelectual, de um transtorno do espectro autista, as dificuldades de interação, de comunicação, comportamentos alterados, eu conheço, mas nunca podemos supor, olha bem,
supor é imaginar que todos os alunos TEA, por exemplo, possuam as mesmas necessidades, desconsiderando a sua trajetória, desconsiderando o seu potencial e desconsiderando a sua história de vida. Quantos detalhes que nós temos a respeito disso? Como nós precisamos de conhecer? Então, o PEI necessita que, para a elaboração, tenha profissionais habilitados, tenha profissionais que conheçam como é que funciona a criança TEA, tenha profissionais que conheçam quais são os marcos do desenvolvimento, tem profissionais que precisam conhecer como é que o processo de aprendizagem existe e como ele estabelece a relação professor e aluno e o que o professor precisa fazer para este aluno aprender. Então, quantos detalhes. Isso, nós estamos falando ainda do conceito de PEI, qual o objetivo do PEI e qual é a característica dessas crianças que o PEI alcança. Então, sabemos que todas as crianças têm potencial para aprender. Tem profissionais que falam assim, essa criança não aprende mais. Então, parte-se do princípio que esta pessoa não acompanha a ciência, porque a ciência tem mostrado para cada um de nós quais são os caminhos em potencial para me atender aquela criança na sua deficiência e no seu transtorno, ok? Mas cada um tem seu tempo de aprender, cada um tem um ritmo e as suas necessidades. E cada um tem uma forma particular de aprender. Cada uma pessoa tem um estilo de aprendizagem, né? Então, tem pessoas, por exemplo, eu preciso repetir até que eu aprenda. Mas eu já vi que eu sou assim, é o meu estilo de aprendizagem. Então, eu leio um artigo, eu leio 2. Eu vou repetir o mesmo conteúdo para estar aqui com vocês. E nós temos pessoas que precisam de repetir. E olha bem, principalmente no universo adulto, quando nós fazemos um PEI, nós temos que conhecer os estilos de aprendizagem dos adultos, porque tem muita coisa que nós não conhecemos e que muitas vezes nós não vemos sucesso nesta pessoa. Por quê? Porque nós não sabemos conduzir e conhecer esta pessoa. E agora os desafios diagnósticos. Por que eu trouxe os desafios diagnósticos? Porque nós temos que pensar que no Brasil existe uma... Embora a legislação não o referencie o termo plano educacional individualizado, aquele que eu falei no início, são diversas as leis que prevêem o direito de atendimento educacional individualizado. Na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no quarto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, em 2008, e 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, essas leis não dizem, olha, o PEI tem que ser feito assim. Nenhuma lei estabelece. Quem vai estabelecer somos nós, que conhecemos, que estamos no interior das escolas, que estamos na faculdade formando professoras. Então, a lei, ela é clara. Todas essas pessoas necessitam de um atendimento educacional especializado. E, para tanto, necessita de um plano de educação individualizado. Então, agora, olha bem o título que eu coloquei aí. PEI cumprindo seu papel de planejar e desenvolver ações específicas do aluno. Então, o que é um PEI? Se a gente for pensar bem, é uma ação viabilizadora da prática educacional. Espera aí, eu utilizo uma metodologia para todos os alunos, mas aquela criança com transtorno, no caso o TEA, não aprende. Então, eu preciso conhecer essa criança e quais as práticas necessárias para que essa criança aprenda, que esse adolescente aprenda, que esse adulto aprenda. Então, o PEI é uma ação viabilizadora. Por isso, nós trabalhamos, volto na taxonomia de Bloom, nós trabalhamos com objetivos. O que eu quero conseguir? Eu quero que ele preste atenção. Então, prestar atenção em 15 minutos da aula.
Eu estabeleço até o limite, o quanto eu quero, o que eu vou fazer para que ele possa realmente ter um comportamento acadêmico e para que ele possa aprender. Então, é um planejamento de ações específicas para um determinado estudante. Então, vamos ver aqui o que eu preciso conhecer. Qual é o patamar atual de suas habilidades? O que ele sabe fazer? Porque às vezes tem professores ou tem profissionais, não vamos deixar a culpa totalmente no professor, que fazem um PEI pesquisando na internet, pesquisando até em artigos científicos, mas é o modelo dos outros. O PEI, eu tenho que começar a pensar em reconhecer na minha criança, naquela sala de aula tal, no período da manhã ou no período da tarde, quem é ela? O que ela sabe fazer? Quais as habilidades que ela tem? Nós, hoje, seres humanos, temos habilidades todos iguais? Todo mundo sabe ler, escrever, multiplicar, sabe física, sabe química? Todo mundo sabe isso? Eu tenho habilidades da área linguística. E outros têm da áreas exatas. Mas então eu preciso conhecer da minha criança, do meu adolescente, do meu jovem, do meu adulto, qual as suas atuais habilidades. Quais são os seus conhecimentos? E como é o seu desenvolvimento? Dá um exemplo para vocês. É uma criança que entrou na educação infantil e está com 5 anos. Até aquele presente momento, ela tem uma dificuldade de comunicação, próprio do TEA, tem uma dificuldade de interação, próprio do TEA, e tem um comportamento alterado, próprio daquela criança TEA. Então, a gente vê que este é o conhecimento que eu tenho dela. Mas como tem sido o desenvolvimento? Como é que é na casa dela? Como é numa festa? Como é num supermercado? Como é na igreja? E como é na escola? Por quê? Porque nós falamos de flexibilidade cognitiva, como é que ele vai usar o conhecimento específico através de um PEI? Eu vou trabalhar só na escola? Não, eu tenho que trabalhar em múltiplos contextos. Então, esse desenvolvimento deve acontecer em múltiplos contextos. E tenho que respeitar a idade cronológica. Ontem mesmo, dando uma aula, um profissional disse assim para mim: professora, a senhora é a favor de uma criança que fica reprovada? Falei, não, a lei não diz sobre isso. A lei diz que as crianças têm que acompanhar os seus pares. Então, se ela tem 7 anos, ela vai caminhar com criança de 7 anos. Ah, mas ela não conseguiu ser alfabetizada com 7, então ela tem que ficar. Espera aí, gente. Daí nós entramos numa coisa chamada plano educacional individual. O que eu vou fazer neste plano? Que adaptações eu vou colocar para atender essa criança, para que essa criança consiga alcançar as outras crianças. Todas as crianças têm ritmos e têm estruturas psíquicas diferentes. Então, não podemos deixar que a criança deixe de acompanhar os seus pais. E o nível de escolarização que ela já alcançou, o que ela já sabe? Ela pode não estar alfabetizada. Mas qual a noção de relação numeral que ela tem? Qual a relação que ela tem com a sua vida pessoal? Quer dizer, a história da sua vida? Qual a relação que ela tem com este mundo que ela está aprendendo? O que ela sabe? Então, qual o nível de escolarização que ela alcançou? E quinto, qual é? Os objetivos educacionais desejados em curto, médio e longo prazo. Isso é característico de um PEI. O que eu quero para agora, já? Qual a grande dificuldade dessa criança? O que eu quero conseguir agora, em um mês? O que eu quero conseguir a médio prazo
e eu quero conseguir em longo prazo. Porque, às vezes, nós não estabelecemos esses parâmetros de objetivos na área motora, na área cognitiva, na área afetiva dessa criança, e com isso, a gente se perde no processo. Às vezes, você passou um ano inteiro com a criança, você trabalhou muito, mas você não se organizou para atender essa criança. Então, nós precisamos de informações suficientes para saber quais são os objetivos. Isso é uma equipe, inclusive a família está junto, que eu já falei para vocês. O que nós precisamos em curto prazo? Às vezes é um comportamento acadêmico. Então, todos que estiverem na escola, todos que se responsabilizem por aquela criança, elas estão combinando do que nós queremos a curto prazo. É comportamento acadêmico? Ok. O que nós queremos a médio prazo? Que ela estabeleça uma relação de linguagem? O que eu quero? Ou que ela tenha uma comunicação não verbal? Então, tudo isso é conhecendo a criança, conhecendo as características dela, conhecendo as necessidades dela e trabalhando todo mundo a mesma linguagem, tá? E por último, por meio deste documento, desculpem, meninas, mas ficou meio... Eu pus muita informação neste slide, mas olha bem lá embaixo que está escrito, eu vou ler para vocês. Por meio deste documento, é possível individualizar e personalizar o processo de ensino, porque é para aquela criança. Ele é individual, eu não vou fazer um copia e cola. Não, é para aquela criança, pois nele estão registradas todas as ações necessárias para que o educando aprenda e se desenvolva. Vejam que riqueza de material, gente. É um documento que vai personalizar. Ah, se quando eu comecei a trabalhar na década de 70 tivesse um PEI, não se existia nada individualizado. Não se existia nada personalizado para atender crianças dentro com dificuldades, com transtornos, com deficiência. Mas, graças a Deus, a ciência evoluiu e o REMA está aqui, nos cursos de pós, para trazer todos os benefícios de atendimento desta criança. Estamos sendo salvos, né? Os diferentes níveis do autismo. Então, vamos lá? No caso do estudante com TEA, quando nós falamos de estudante, nós vamos ver ele em todas as idades. Deve-se incluir uma descrição das habilidades que nós vamos desenvolver nos diferentes níveis. Então, primeiro, eu preciso saber, na comunicação, que atividades realizar para que ele se comunique? Que atividades eu vou trabalhar para ele se comunicar? Que detalhes que eu vou fazer na comunicação para ele? Assim, eu tenho trabalhado com imagens, eu tenho trabalhado com histórias, eu tenho trabalhado com músicas. Então, ali eu vou escolher, de acordo com o potencial daquela criança, com as habilidades daquela criança, que tipo de atividades eu vou realizar no processo de comunicação. Vou trabalhar na interação para que ela possa ter atenção compartilhada, quando eu falo, olha o avião, olha aqui. Então, tudo isso é comunicação. E a linguagem? Uso de pistas visuais. Sabemos que o TEA, o cérebro dele, ele tem algumas alterações que eles, por ser muita informação, é um cérebro hiperagitado, um cérebro que recolhe todas as informações naquele espaço, então ele precisa de algo que canalize, que foque ele. Então, ele precisa, do uso da linguagem, ele precisa de pistas visuais. A pista visual vai organizar a vida dessa criança. E em todos os lugares onde os profissionais têm feito pistas visuais, uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo com pistas visuais,
O que ela vai fazer agora, depois e depois. Isso é uma organização do pensamento. Isso é linguagem. E com isso, a criança fica muito mais atenta, a sua atenção é muito melhor. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o uso de pistas visuais. E o social dessa pessoa? Como é o social desta pessoa? Observem bem. Como que ele aprende no social? Como é que ele aprende as pistas sociais? Às vezes os pais sempre me procuram e dizem, professor, mas ele é muito inteligente. Mas ele não brinca com outras crianças, ele não gosta de interagir com outras crianças, ele não gosta de que ninguém o toque. Então, isso é o social. Então, nós temos que ensinar as pistas sociais. Quantos detalhes, gente? Porque inteligência, já disse isso várias vezes nas minhas lives, mas isso é um princípio da ciência. Por isso que eu gosto de repetir. Aqui está a inteligência. Aqui está o potencial daquele sujeito. Mas isso é um potencial, isso é inteligência, aquilo que ele é capaz de fazer, isso é o cognitivo. Só que isso não serve para pistas sociais. Então, e muitas vezes eu vejo famílias e mesmo escolas não buscando recursos, principalmente de pistas sociais. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Gente, ele não imita. Ele não olha e fala assim, o meu amigo foi lá conversar com fulano, eu vou lá conversar. Não, ele precisa aprender a ter pistas sociais, ok? Ele tem, o quarto, a habilidade que nós precisamos desenvolver, interação entre os pares. Acabei de falar sobre a interação e principalmente o ato de brincar. Do 0 aos 12 anos, quando Piaget divide a infância, do 0 aos 12 anos, em níveis ou estágios, conforme você quiser, o leitor, o pesquisador que escreve, ele muda às vezes o nome, mas é todas as mesmas coisas. Ele fala assim, em todas elas, o ato de brincar, o concreto, tudo que nós mostramos de forma concreta para a criança, faz com que esta criança aprenda. Atos de brincar. O ato de brincar numa amarelinha é primeiro eu, depois você. Num lenço atrás, ele tem que observar as crianças, correr atrás de uma criança. Tudo isso são interação entre os pares. Então, assim, todas aquelas atividades que vocês observam de brincadeiras, de interação entre seus pares. E recreação. Por que habilidades de recreação? A criança TEA, ela tem grandes dificuldades no seu lazer e nas suas brincadeiras. E com isso, ela não interage. Então, a recreação, a interação entre os pares é fabuloso isso. Então, e outro comportamento. Então, vou trabalhar com lazer e brincadeiras. E daí, no sexto, comportamentos alterados. Então, o que eu preciso? Por quê? Por que eles têm comportamentos alterados? Porque ele não tem mecanismos de enfrentamento. O que é isso, professora? Mecanismos de enfrentamento. Por exemplo, se cair água aqui perto do meu computador, eu vou, gente do céu, o que é isso? Derrubei agora, peraí, David, dá uma licença, eu vou aqui enxugar. Isso é o quê? Eu sei o que fazer, eu tenho mecanismo de enfrentamento para essa situação. Não tenho para todas, mas daí eu busco ajuda quando eu não sei fazer todas. Enguiça meu carro, eu não conheço nada de motor de carro. O que eu faço? Chamo alguém. Por quê? Porque é uma habilidade que eu não tenho, mas eu sei o que fazer. Eu posso não realizar aquela atividade, mas eu tenho mecanismos de enfrentamento para saber o que fazer. E crianças que fazem parte do transtorno do neurodesenvolvimento têm grandes problemas
principalmente o TEA, de saber o que fazer. Então, na recreação, é importante, porque daí ela vai aprender através da imitação, ela vai aprender na convivência com os outros, só que não é um passe de mágica. Toda essa estrutura que nós estamos falando, nada é magia, isso é conhecimento. E conhecimento é real. E conhecimento é ciência. Então, vamos fazer. E esses comportamentos alterados, como não tem mecanismos de enfrentamento, eu e vocês, que trabalhamos com essas crianças, precisamos dar previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu sempre uso esse exemplo aqui, mas eu vou falar ele porque eu gosto, porque eu faço isso. Eu vou para uma festa, recebo um convite de uma festa, o que eu faço em primeiro lugar? Ligo para uma amiga. Daí a amiga pega e fala assim, tudo bem, tudo bem, você vai na festa de fulano? Vou. Qual a pergunta que nós mulheres fazemos? Para nos dar segurança, que roupa que você vai? O que vai acontecer na festa? Por quê? Porque nós precisamos de uma previsibilidade, o ser humano precisa de uma previsibilidade. E a nossa criança, adolescente, jovem, que não aprendeu essa previsibilidade, ela vai ser uma criança sempre com comportamentos alterados. Daí nós vamos ter os shutdown, meltdown, que são crises tanto de explosão quanto de implosão, fecha dentro dele. Então, com isso, consequentemente, comportamentos alterados. Então, eu preciso, para mudança de comportamento, dar previsibilidade. O que nós fazemos na previsibilidade? Rotina. Anotar o que eu vou fazer, tá? E hábitos de trabalho. Quais são os hábitos de trabalho? Para mim trabalhar, para escrever algo, para mim fazer uma atividade na sala de aula, qualquer atividade que eu vou fazer, eu preciso de atenção. Atenção é uma coisa tão simples para nós, que temos um cérebro que a gente acha que é melhor. Não temos nada, todos nós somos cérebros diversos, porque nós temos estruturas diferentes. Mas a nossa criança TEA, ela precisa do processo de atenção. E com isso, esses são hábitos de trabalho: atenção, planejamento e organização. Se eu tenho atenção, logicamente eu vou planejar. Por exemplo, a criança vai estar na sala de aula e entra uma visita. Essa criança, se não tem hábito de trabalho, o comportamento vai ficar alterado, as suas interações, às vezes ele pode até chegar e perguntar coisas indevidas, ele não sabe as regras sociais, mas quando chega alguém, então o que acontece com isso, com essa criança? Ele percebe-se que a atenção dele é descontrolada, não existe um planejamento e uma organização. Vai fazer uma atividade, qualquer que seja a atividade, o processo de atenção sempre está em primeiro lugar. Se eu não sei fazer algo, a criança chegou à visita, ela não sabe o que fazer. O que ela faz? Ela para. O parar é um processo de atenção. Espera aí, eu vou perguntar para a minha professora o que eu vou fazer. Então, ela tem mecanismos de enfrentamento, então ela vai aprender. Mas primeiro é atenção, parei. Chegou uma visita, eu não sei o que fazer, é atenção. Porque a gente acha que a atenção só se dá na sala de aula, não. A atenção dá em todos os lugares. E planejamento e organização. Os diferentes níveis do autismo. Quem elabora o PEI? Parece que nós estamos numa briga judicial, né? Não sou eu, né? É realmente algo que eu não estou fazendo. Então, o que acontece? É muito importante que o PEI não seja elaborado de forma isolada. Aliás, não deveria, né? Ser elaborado, porque não tem objetivo. O PEI ele foi feito como um documento onde todos os envolvidos por aquela criança, professora, mas o pai não vem para a escola. Não tem um ditado que fala assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé.
É difícil. Ah, professora, nós temos 4 horas de trabalho, mas existe equipe de trabalho. Existe pessoas dentro da escola, mas a gente tem que envolver. Pais, a gente se envolve. Eu sempre falo isso. Pais, não adianta você de frente, porque realmente ele está passando pelo filho que ele não conhece, ele não sabe como que o pensamento flui dessa criança, ele não conhece a estrutura do desenvolvimento do seu filho. Então, pais, nós temos que envolver. Então, o PEI é elaborado por uma equipe. Se essa criança tem, vamos lá, é a família, se ele frequenta uma igreja, convém conversar com o professor, o catequista dessa criança, quem atende essa criança, o terapeuta, se tem um terapeuta, a equipe de ensino, o professor de sala de recursos, tudo isso são pessoas que vão, o professor de sala de aula, o profissional de apoio, todos eles são corresponsáveis por esta criança. Não é só do professor de apoio, não é só da equipe de AE, professor de AE, não é só sobre o professor de sala de aula, mas ainda nós estamos numa grande conflito dentro das escolas, quem faz o PEI. Mas ele não é individual e nem deveria nunca em tempo algum, né? Pois é um documento que requer compartilhamento de vários saberes, da família, da escola, dos terapeutas, da igreja que atende essa criança e de todos os envolvidos. É um trabalho colaborativo. O que é um trabalho colaborativo? É onde todos vão colocar o seu parecer. Ah, mas assim, mas na escola ele é de um jeito, às vezes, com determinados profissionais, ele tem um maior interesse, ele tem maior empatia. Então, por isso que todas as estratégias precisam de profissionais que estejam atentos ao desenvolvimento desta pessoa. Então, o trabalho colaborativo, as estratégias escolhidas vão favorecer o que? O processo de inclusão dessa criança. Então, mas eu preciso de um roteiro. Só que não é um roteiro onde tem pergunta e resposta. É um roteiro onde todos vão colaborar, ok? Então, quem é? Quem é o sujeito? O nome do aluno, né? Não sei, nós achamos João, né? O quê? O que ele precisa? Habilidade específica ou comprometimento, peraí, só um pouquinho, ou comportamento que será alcançado. Então, habilidade específica ou comportamento que será alcançado, que eu quero que ele alcance. Com isso, eu vou usar a comunicação aumentativa, vou usar as pistas sociais, tudo vai depender do seu conhecimento. Então, que habilidade específica ou comportamento será alcançado. O que eu quero? Usando a comunicação de pistas visuais. Porque tanto a comunicação aumentativa quanto as pistas visuais são elementos básicos do trabalho educacional com essa criança e com essa adolescente e com este adulto. Como? Em que nível ou que maneira a habilidade será alcançada? Então, lá eu coloquei um objetivo. O que eu quero alcançar? Então, em que nível essa criança está? Então, por exemplo, para pedir comida e bebida. E às vezes a gente vê, mas você está falando, mas professora, mas é simples isso daí. Espera aí. Se a criança não tem estabelecido a sua organização de hábitos de vida diária, como que ele vai ter uma organização para aprender letras, números, formas, tamanhos, tempo, sons, tudo isso que a escola ensina. Então, eu preciso, em primeiro lugar, muitas vezes chega um adulto dentro do espectro severo e eu preciso começar
porque nunca foi trabalhado. Então, um PEI organiza esta pessoa. Então, às vezes, eu tenho que começar com atividades de vida diária. Então, em que nível ou que maneira a habilidade será alcançada? Aqui eu dei um exemplo, para pedir uma comida, para pedir uma informação, para fazer uma atividade, para ir ao banheiro. Tudo isso nós precisamos conhecer. Onde? Onde esta habilidade será alcançada? É só... Quando nós falamos no onde essa habilidade será alcançada, nós temos que pensar que o cérebro, o processo de aprender, eu preciso falar. Isso nós chamamos de memória de trabalho. Daí ele precisa realizar. Quando eu falo, ele precisa realizar. Tá? Eu estou ensinando ele a se comportar na sala de aula. Mas ele tem que se comportar na sala de aula, na sala do terapeuta, no banco da igreja, em casa. Então, mas aonde esta habilidade será alcançada? Eu quero que alcance essa habilidade em quais contextos? Então, isso nós chamamos de flexibilidade cognitiva. A habilidade está sendo ensinada em um ambiente individual e independente. Ou a habilidade deve ser dominada em todos os contextos. Primeiro, eu quero que ele só faça na escola, eu quero que ele faça só na igreja, ou eu quero em todos os contextos. Então, quando é todos os contextos, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Quando? Quando a habilidade será alcançada? Qual a previsão que nós temos? Nós não trabalhamos com previsibilidade, muitas vezes, a escola. Nós trabalhamos com um ano letivo. Nós trabalhamos com 200 e poucos dias letivos. Essa é a previsibilidade. Não, eu quero saber, com o PEI, quando que essa habilidade será alcançada. Eu quero para esse mês, para o final do ano, para daqui 2 anos. Tudo vai depender da criança, mas eu preciso estabelecer. Por exemplo, até o final do primeiro trimestre, eu tenho que ter uma previsão. Porque vocês já observaram que a gente não gosta de ser cobrado? Faça um ponto de interrogação. Nós temos dificuldade, por isso a gente tem dificuldade de estabelecer tempo de aprendizagem, tá? Mas se não alcançou, voltamos, reestruturamos as novas metodologias, foi trabalhado dessa forma. Então, como nós vamos mudar o procedimento? E que significa? Com que nível de sucesso? Eu quero que ele faça pelo menos 10 vezes ao dia, eu quero que ele faça sempre. Com que nível de sucesso? E, por último, qual será a medida? Qual será a medida usada para medir esse progresso? Planilhas ou lista de verificação, com observação do professor. Então, ali, o professor, que literalmente é responsável pela criança, junto com o profissional de apoio, que pode ser um atendente terapêutico, pode ser a equipe de ensino, o professor de AE, juntos eles vão ver qual a medida que nós vamos usar para verificar se essa criança está em desenvolvimento. Esse é o objetivo do PEI. Eu preciso de qual a medida? Eu vou fazer uma planilha, eu vou fazer uma lista de verificação para saber se em casa, né, na escola, na igreja, no supermercado, ele realiza aquela atividade. Como se fosse assim, um check-in, né? Um check-out, né? E a flexibilização do PEI. Então, aqui nós vamos ver, uma das características do PEI é a sua flexibilidade. Nós podemos mudar? Sim. Nós podemos revisar e avaliar sempre. Não está dando certo. Espera aí, faz 1 mês que nós estamos tratando, o tempo nós queremos num trimestre, mas no primeiro mês não deu certo em nada. Revisa o que você está trabalhando, revisa o conhecimento, revisa as características do aluno, qual o potencial dessa criança, revisa novamente, tendo como característica ser um planejamento individualizado, sendo periodicamente revisado e avaliado. Então, quantos detalhes?
quantos detalhes. E aqui, gente, eu gostaria, é uma cartilha que está na internet e que quem fez foi a Vânia Bevenuti Barbosa e Marcos Pavani Carvalho. Né, uma cartilha de conhecimentos necessários para a elaboração do PEI. Ela foi feita no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, na cidade de Rio Pomba, em 2019. Está disponível. E aqui, ela mostra quais são os processos para a elaboração. Então, voltando nos elementos que compõem o PEI. Então, eu preciso identificar essa criança. E nessa identificação, eu preciso de conter todos os dados que identificam essa criança. Eu preciso da história da vida dessa criança, que é um relatório circunstanciado. Quantas vezes eu já fiz um relatório circunstanciado? Quantas vezes eu já fiz toda essa estrutura? E essa estrutura que nos motiva. Então, um relatório circunstanciado, descrever a necessidade dessa criança, que necessidade educacional especial ela tem, né? É um cérebro neurodiverso, mas e daí? Descreva a necessidade dela e as habilidades, afinidades, interesses, dificuldades, registra tudo que conseguiu. O que você registra, outras pessoas vão registrar também, todos que estão trabalhando com esta pessoa. Gente, nós estamos lidando com vidas humanas. Ai, professora, numa sala de 30 alunos. Logicamente que eu gostaria que nós tivéssemos uma estrutura, um sistema diferente. Eu sonho com esse sistema diferente, mas é o que nós temos. Mas, por causa disso, nós vamos atrapalhar o desenvolvimento de uma pessoa, né? Então, precisamos fazer isso. Objetivos e meta, o que eu quero alcançar. Novamente, os elementos sendo tratados novamente. E qual a metodologia e qual o apoio? E quais as estratégias eu vou fazer para elaborar este PEI? E algumas sugestões na elaboração. Como eu disse para vocês, o PEI é uma estratégia, é um documento que dá estratégias, que fornece modelos para garantir os resultados do sucesso desse processo educacional. Então, um PEI passo a passo. Primeiro, novamente revendo, temos que ver quais as habilidades dessa criança, que estratégias de ensino eu vou estabelecer para essa criança, que estratégias eu vou fazer para que ela se desenvolva. Então, estabeleça um processo avaliativo. Como é que eu vou olhar? Quando a gente pensa em avaliação, a gente só pensa numa questão de mensuração, não, mas eu tenho que saber que processo avaliativo, como é que eu estou avaliando essa criança para saber se ela está se desenvolvendo ou não? Acompanhe a evolução dessa criança. Realize relatórios periódicos que descrevam essa situação dessa criança avaliada e utilize essas informações para efetuar as modificações necessárias para atender melhor as necessidades daquele aluno. Então, quantos detalhes? Essas são sugestões para a apresentação. E aqui está uma estrutura de um material. Então, aqui eu fiz um copia e cola, um nome, todos os detalhes que nós tratamos, eu trouxe aqui numa organização. Claro, aqui, modelo não é que vai ser desta forma, mas aqui tem uma sugestão de modelo. Sugestão, ok? Agora vamos um exemplo que nós vamos usar para uma pessoa até. Então, aqui nós temos objetivos e metas. O que eu quero alcançar? Eu quero alcançar que ele tenha estabelecido contato visual com frequência. Eu quero que ele responda perguntas simples. Eu quero que ele inicie e mantenha conversas curtas. Eu quero que ele participe de brincadeiras com outras crianças. Esses são os objetivos. É isso que eu quero. Por isso que todo PEI precisa de conhecimento. Está muito...
E quais as estratégias e ações que eu vou fazer? Qual treino, o que eu tenho feito? Qual o treinamento? Quais as adaptações? Qual a utilização de recursos visuais que eu vou fazer? E qual a... Olha bem o que eu coloquei por último ali. Está bem escondidinho, né? Qual a capacitação da equipe escolar sobre o TEA? Todos precisam de capacitação. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!